Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Geomíris da Costa Gomes Filho. Genilson Drummond de Pina. Joyce Lúcia Costa dos Santos. José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Leandro Pereira dos Santos. Presente. Lohan Gomes da Silveira. Messias Carvalho da Silva. Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Tá, chamada regimental, havendo número para a abertura dos trabalhos, solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Só para registrar minha presença, já estou voltando. Registrado. Comunico que os senhores vereadores que encontram sobre a mesa o livro para inscrição à tribuna livre do seu pequeno e grande expediente. Bom dia a todos, seja bem-vindo à Casa Legislativa. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2016, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária de 2 de abril de 2015, às 10 horas. Ata da sessão ordinária de 7 de abril de 2015, às 10 horas. Ata da sessão extraordinária de 7 de abril de 2015, às 12h30. Ata da sessão ordinária de 14 de abril de 2015, às 10 horas. Ata da sessão ordinária de 16 de abril de 2015, às 10 horas. Indicação número 2/2016. Requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar o excelentíssimo senhor prefeito providências junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, a colocação de rede de proteção na parte superior da quadra de esportes, na Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Jeribá. Indicação número 3/2016. Requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de 2 abrigos no ponto de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, tendo como ponto de referência o ponto de venda da empresa 1001, no sentido do bairro da Rasa, e o outro em frente, ao lado da rodoviária, no sentido João Fernandes. Indicação número 4/2016. Requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a divulgação e publicidade nos casos previstos na Lei 770, de 22 de janeiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no boletim oficial, na internet e nas principais redes de comunicação para o conhecimento geral da população. Indicação número 5/2016. Requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando para que viabilize nivelamento das tampas de bueiros e pavimentação asfálticas em ruas e avenidas da cidade. Indicação número 6/2016. Requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito para que viabilize a reconstrução da rampa para acesso aos veículos, carros, motos, jet ski e barcos na Praia da Ferradura. Ordem do dia. Número 1. Votação das proposições do tipo projeto de lei. 077/2015. Autor, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa. Dispõe sobre alterar o caput dos artigos 8º e 9º e acrescentar os artigos 10º e 11º da Lei 658/2008, que versa sobre ajuda de custo aos universitários. 78/2015. Autor, senhor prefeito municipal. Ementa. Dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural e das outras providências. 109/2015, autor Geomíris da Costa Gomes Filho. Ementa. Dispõe sobre a criação da Semana Anticorrupção, onde será abordada através de material didático exemplos claros de como evitar situações do dia a dia que podem ser associados à corrupção e da outras providências. 117/2015, autor Lohan Gomes da Silveira. Ementa. Dispõe sobre incluir o parágrafo único no artigo 1º da Lei 1080,
que dispõe sobre a destinação de 5% da tarifa de desembarque no Cais do Centro de Armação dos Búzios para a colônia de pescadores, Z23/RJ. 121/2015, autor Geomires da Costa Gomes Filho, ementa, dispõe sobre instituir a Semana Municipal do Ciclista e dá outras providências. 2. Votação única das proposições do tipo projeto de ementa supressiva. Número 6/2015, autor Messias Carvalho da Silva. Ementa, dispõe sobre suprimir o artigo 3º do projeto de lei número 47/2015, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. 3. Votação única das proposições do tipo projeto de emenda modificativa. Número 11/2015, autor Messias Carvalho da Silva, ementa, dispõe sobre modificar a redação dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 47/2015, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. 4. Votação única das proposições do tipo indicação. 2/2016, autora vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito providências junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. A colocação de rede de proteção na parte superior da quadra de esportes na Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Jeribá. 3/2016, autor José Márcio Moreira dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de 2 abrigos no ponto de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, tendo como ponto de referência o ponto de venda da empresa 1001, no sentido bairro da Rasa, e o outro em frente ao lado da rodoviária, no sentido João Fernandes. 4/2016, autor vereador José Márcio Moreira dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a divulgação e publicidade nos casos previstos na Lei 770, de 22 de janeiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no boletim oficial, na internet e principais redes de comunicação para o conhecimento geral da população. Número 5/2016, autor vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando para que viabilize nivelamento das tampas de bueiros e pavimentação asfáltica em ruas e avenidas da cidade. Número 6/2016, autor vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito para que viabilize a reconstrução da rampa para acesso aos veículos, carros, motos, jet ski e barcos na Praia da Ferradura. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016. Carlos Henriques Pinto Gomes, presidente. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Feita a leitura do expediente da sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias Carvalho da Silva. Solicito a Vossa Excelência que registre a presença do vereador Messias Carvalho e Lohan Gomes da Silveira. Registrado. Solicito que a primeira secretária assuma a sua... E o Zé, por favor, para a segunda. Solicito ao primeiro secretário a que faça a leitura dos ofícios.
Gabinete do vereador Genilson Drummond de Pina, armação dos Búzios, 4 de fevereiro de 2016, memorando número 4 de 2016, assunto a ausência do vereador na sessão plenária. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar a todos os pares e assistência presente que o vereador Genilson Drummond de Pina estará ausente desta sessão de quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016, por motivo de doença. Sem mais, atenciosamente, Nayara Nunes, assessora do gabinete do vereador. Feita a leitura, senhor presidente, do memorando. Solicito, meu secretário, a fazer a leitura da matéria que consta na ordem no expediente, na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gelmiro. Registrar a presença do vereador Gugu Dinay. Registrado. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação número 2 de 2016, excelentíssimo senhor presidente. A vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando providências junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, colocação de rede de proteção na parte superior da quadra de esportes da Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Jeribá. Justificativa, a presente indicação se justifica a pedido dos moradores da região que utilizam a quadra de esportes e que durante as atividades esportivas que utilizam bolas, as mesmas acabam caindo fora da quadra pela parte superior do alambrado. Isto posto e certa de que os ilustres pares compartilham do ideal de proporcionar aos munícipes do nosso município uma excelente qualidade de vida, que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafe, que para que, em detrimento desta aprovação, se oficia ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a concretização da epigrafada indicação. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, indicação número 3 de 2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção de 2 abrigos no ponto de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, tendo como ponto de referência o ponto de venda da empresa 1001, no sentido do bairro da Rasa, e em frente ao lado da rodoviária, sentido João Fernandes. Justificativa, a solicitação tem como objetivo atender às reivindicações dos moradores do centro e demais localidades que utilizam o transporte coletivo, considerando-se a necessidade da construção do abrigo no ponto de ônibus, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, centro, tendo como ponto de referência o ponto de venda da empresa 1001 e um sentido Rasa, e em frente ao lado da rodoviária sentido João Fernandes. São diversas as pessoas que utilizam o transporte coletivo, principalmente mulheres, crianças e idosos, que com a falta do abrigo ficam em pé sem qualquer proteção, ao relento, expostas ao sol, chuva e ventos. A falta de abrigo é um desrespeito para toda a comunidade e a população usuária do transporte que anseia por uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Indicação, gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, indicação número 4 de 2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a divulgação e publicidade nos casos previstos na Lei 770, de 22 de janeiro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no Boletim Oficial, na internet e principais redes de comunicação para o conhecimento geral da população. Justificativa. A Lei 770, de 22 de janeiro de 2010, concede a isenção de IPTU há muitos casos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento cultural e social do nosso município, bem como beneficiar a população como aposentado ou pensionista, deficientes físicos ou portadores de doença como câncer ou HIV, como consta no artigo 11. O contribuinte aposentado ou pensionista, o deficiente físico ou mental, o maior de 60 anos, ou acometido de câncer e o portador do vírus HIV, AIDS, que garante até 2 salários mínimos mensais, titular exclusivo único do imóvel, utilizado para sua residência, com área até 80 metros quadrados, persistindo o direito à isenção após o seu falecimento, desde que a unidade continue a servir de residência ao cônjuge supérstite e que seus ganhos mensais sejam iguais ou inferiores a 2 salários mínimos. É de suma importância que toda a população saiba do benefício para que todos aqueles que têm o direito possam garantir a isenção do imposto conforme determina a lei.
Muitos desconhecem, principalmente a população mais carente, por falta de acesso à legislação. A ampla divulgação e publicidade contribuirá para que todos tenham o conhecimento necessário. Para tanto, peço aprovação aos nobres colegas para aprovação da matéria. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016. José Márcio Moreira dos Santos, vereador, autor. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, indicação de número 5 de 2016, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que viabilize nivelamento das tampas de bueiros e pavimentação asfáltica em ruas e avenidas da cidade. Justificativo, o desnível coloca em risco a integridade física dos motoristas, uma vez que, ao tentarem desviar do buraco, podem sofrer ou causar algum tipo de acidente, como já ocorreu na estrada José Bento Ribeiro Dantas. Por isso, peço o apoio dos vereadores na aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, indicação de número 6 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando para que viabilize a reconstrução da rampa dos pescadores na praia da Ferradura. Justificativo, os pescadores precisam de uma rampa para fazer a manutenção de seus barcos, locomoção com os feixes de peixes, os equipamentos de pesca e também um escape para qualquer emergência que ocorra nas medições e para acesso a acessibilidade e possibilidade de alcance para a utilização com segurança para os portadores de qualquer deficiência ou mobilidade reduzida. Sendo assim, esta rampa vai trazer economia e praticidade aos pescadores e a toda a população. Por isso, peço o apoio dos vereadores na aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura das matérias que constam do expediente na íntegra, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, líder do PSDB nesta Casa Legislativa. Peço para, por favor, registrar a minha presença. Presença da vereadora Joyce Costa. Com muito prazer, registro a presença de Vossa Excelência. Tem orador, não? Não tem nenhum orador escrito? Não havendo nenhum orador inscrito, nenhum projeto para encaminhar. Tem algum projeto para encaminhar para a Comissão de Justiça? Nenhum projeto para encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça. Solicito a alteração da plenária para ir para a ordem do dia. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigado, estou indo para a ordem do dia. Queria aproveitar e registrar o aniversário do vereador Messias Carvalho da Silva. Ontem fez aniversário. E hoje cumprimento o companheiro. Deus continua te abençoando, te dando muitos anos de vida. Vai pagar o almoço hoje. Cadê o... Irmão? Que é isso? Irmão, vamos ler os parecidos. Vamos. Sistema. Você já tem, cara. Leva o brilhante todo. Mandar agora. Solicito o primeiro secretário a fazer o parecer do projeto de lei número 077, 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Antes, porém, coloco em votação as atas da sessão ordinária 2 de 4 de 2015, ata 7 de 4 de 2015, ata do 7 de 4 também de 2015, ata da sessão ordinária 14 de 4 de 2015 e ata de sessão ordinária 16 de 4 de 2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei do vereador Felipe Nascimento Lopes, que dispõe sobre alterar o caput 08 e 09, acrescentar o artigo 10 e 11 da Lei 658 de 2008, que versa sobre ajuda de custo
aos universitários. Questão de ordem, vereador Lohan. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se possível for, pedir vista desse projeto para que eu possa dar uma analisada nos pareceres, por se tratar de matéria dos universitários. Então, gostaria, se fosse possível, de obter, até porque é um projeto que está tramitando já tem um certo tempo na Câmara, na Casa, nas comissões, e como eu não recebi previamente esse parecer, eu gostaria de dar uma analisada para a definição do meu voto. Então, é o pedido que eu faço a Vossa Excelência para que estejamos aí esse pedido de vista até a próxima sessão, por gentileza. Ok, concedo vista, tendo visto que as comissões não têm encaminhado para as... Vou ter que chamar a atenção para o Jetlag, por favor, encaminhar cópias, sempre cópia dos pareceres das comissões para evitar essa situação daqui de agora, né, que é complicado. Mas vou conceder vista a Vossa Excelência e espero que na próxima sessão... Aliás, bom, o Carlinhos me informou o seguinte, mas a plenária é soberana. Os companheiros concordam que possa ceder vista para o vereador Lohan, tendo visto a argumentação dele, tendo visto que não está no regimento interno. Mas a plenária sempre é soberana, então eu submeto ao plenário para isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Também solicito que envie a nosso gabinete a cópia do parecer. Tá bom. Concordam, então, os vereadores? Então, só estou concedendo visto, tendo em visto que a plenária está autorizando, para não ter depois outras situações como essas. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei 078/2015, promovente o senhor prefeito, que dispõe sobre a criação, funcionamento do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural e das outras providências. Segundo o Jetlag, me informa que as cópias dos pareceres das comissões estão no sistema. É por isso que a gente monitora, sempre colocamos no gabinete os bons equipamentos para o bom andamento do serviço. Então, os pareceres, segundo estou me informando, consta todos no sistema de que cada gabinete tem interligado ao Jetlag. Obrigado. Pode dar uma cópia daquela resposta da Secretaria de Fazenda. Vamos. Pareceres ao projeto de lei de número 78 de 2015. Só para me controlar aqui. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei número 78 de 2015. Relatório: trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, tendo por objetivo criar o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural e dar outras providências. Não tendo nada a opor à sua aprovação, pois está se tratando de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. No que concerne a redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado, levando em consideração que haverá uma minuciosa análise de mérito pela comissão competente. É o relatório Felipe do Nascimento Lopes, vereador relator. Parecer da comissão: ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais,
Acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 78/2015, sala das comissões, 23 de setembro de 2015. Felipe do Nascimento Lopes, vereador, relator e presidente. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico ao mesmo projeto de lei. Relatório, o referido projeto foi encaminhado à Comissão de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e este relator analisou o mérito do projeto de lei número 78/2015, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de iniciativa do senhor prefeito. Cumpre desde logo esclarecer que o regimento interno em seu artigo 42, inciso 6, traz o rol taxativo de matérias onde a Comissão de Turismo e Cultura deverá emitir parecer em seus estritos limites, uma vez atendidas todas as prescrições regimentais e considerando o parecer da CCJ que apontou a constitucionalidade do projeto, bem como o artigo 51 diante da iniciativa do Legislativo. O processo sofreu modificações em que foi aprovado pelo plenário através do projeto de emenda modificativa número 8/2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre modificar as alíneas C e D do inciso 2 do artigo 4º. O objetivo é adequar o projeto de lei de 78/2015 às reais necessidades da população buziana, garantindo a participação das entidades de relevância que contribuem para a preservação do patrimônio histórico e cultural de nosso município. Considerando ainda a importância da criação do Conselho que garante a participação das entidades privadas e a população, juntamente com os órgãos estatais e estabelecimento de normas para o seu funcionamento, como prevê a Lei 10.257 de 2001 em seu artigo 2º, inciso 2. Diante disso, opino favoravelmente ao projeto de lei, ao relatório José Márcio Moreira dos Santos, presidente e relator. Diante do exposto, esta comissão acata o relatório ao parecer da armação dos budos de 17 de dezembro de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, presidente e relator, vereadores Messias Carvalho da Silva e Lohan Gomes da Silveira, membros. Feita a leitura, senhor presidente, dos pareceres ao projeto de lei número 78/2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 069/2015, requerente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na apreciação ao projeto de lei número 109 de 2015. Trata-se de projeto de lei de número 109 de 2015, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre a criação da Semana Anticorrupção, onde será abordada através de material didático exemplos claros de como evitar situações do dia a dia que podem ser associadas à corrupção e da outras providências. Em análise ao projeto de lei em tela, em sob estrita observância às suas prerrogativas regimentais, constata-se que a matéria é de interesse local, consoante o teor do artigo 30, inciso 1 da Carta Magna e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, eis que tal iniciativa visa promover, junto às unidades de ensino localizadas nesta cidade, uma conduta que garanta aos cidadãos uma formação mais consciente a partir do ensino fundamental. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor no que se refere às técnicas legislativas, opina pela aprovação do texto ora apresentado. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório em face ao exposto, opino pelo acolhimento da referida matéria com a devida análise pela comissão de mérito e voto pela sua aprovação no que se refere à constitucionalidade e legalidade da matéria. Sala das comissões, 2 de dezembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador presidente e relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Educação, Esporte e Lazer ao mesmo projeto de lei. Trata-se de projeto de lei de número 109 de 2015, encaminhado pelo vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre a criação da Semana Anticorrupção, onde será abordada, através de material didático, exemplos claros de como evitar situações do dia a dia que podem ser associados à corrupção e da outras providências. O projeto de lei ora em estudo e análise tem como objetivo a conscientização de cidadãos sobre os atos de corrupção associados às práticas diárias através de exemplos cotidianos da vida dos estudantes. Voltado especificamente para o ambiente escolar, a Semana Anticorrupção deverá ser parte do calendário escolar estipulado pelo órgão gestor das políticas municipais de educação, devendo mesmo, de acordo com a conveniência e oportunidade, elaborar material escolar de forma didática referente ao tema anticorrupção, podendo o mesmo ser produzido em conjunto com instituições de ensino superior e instituições governamentais. Pelo exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de lei ora apresentado, é o relatório
Vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais que competem à presente Comissão de Educação, Esporte e Lazer, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 109/2015, Sala das Comissões, 23 de dezembro de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator, vereador Jean Mires, vereador Genilson Drummond de Pina, membro. Feita a leitura, senhor presidente, dos pareceres ao projeto de lei de número 109/2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei número 117/2015, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, redação ao projeto de lei de número 117 de 2015. Relatório trata-se de projeto de lei de número 117 de 2015, de iniciativa do vereador Lohan Gomes da Silveira, tendo por finalidade incluir o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 1080, que dispõe sobre a destinação de 5% da tarifa de desembarque no cais do Centro de Armação dos Búzios para a colônia dos pescadores Z23RJ. Notas do relator. No que tange à constitucionalidade do projeto de lei, não vislumbro qualquer óbice à sua aprovação, na medida em que se trata de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, no que se refere à técnica legislativa, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado ao relatório, Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Parecer da comissão, ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 117 de 2015, submetendo-o ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, relator e presidente. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos, Geomires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico ao mesmo projeto de lei. O referido projeto foi encaminhado à Comissão de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e este relator analisou o mérito do projeto de número 117 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre incluir o parágrafo único no artigo 1º da Lei 1080, que dispõe sobre a destinação de 5% da tarifa de desembarque no cais do Centro de Armação dos Búzios para a colônia de pescadores Z23RJ. O recolhimento da tarifa é realizado através das operadoras de turismo náutico, como determina a Lei 472, de 30 de dezembro de 2004, que institui a tarifa de desembarque no cais do Centro de Armação dos Búzios. Cumpre desde logo esclarecer que o regimento interno, em seu artigo 42, inciso 6, traz o rol taxativo de matérias onde a Comissão de Turismo e Cultura deverá emitir parecer. Em análise, considerando o parecer da CCJ que apontou a constitucionalidade do projeto, bem como o artigo 51, diante da iniciativa do Legislativo, tratando de matéria de interesse local, principalmente por estabelecer o prazo do repasse previsto no projeto de lei o projeto de lei de número 1080. Diante da proposta apresentada, não tendo nada a opor à sua aprovação, opino pela aprovação ao relatório. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, presidente e relator. Parecer da comissão, a comissão acata o relatório na íntegra, por unanimidade ao parecer. José Márcio Moreira dos Santos, presidente e relator. Vereadores Messias Carvalho da Silva e Lohan Gomes da Silveira, membros. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente, ao projeto de lei de número 117 de 2015. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei 121 de 2015, vereador Geomires da Costa Gomes Filho. De quem, rapaz? Entrevista onde? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na apreciação ao projeto de lei de número 121 de 2015,
Trata-se de projeto de lei de número 121 de 2015, de autoria do vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre instituir a Semana Municipal do Ciclista e da outras providências. Diante da matéria, constata-se que a competência para editar normas sobre assuntos de interesse local é privativa dos municípios, neste ato representado pelo Legislativo Local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, e que fica evidenciada a competência pela iniciativa da lei, sendo o expediente legislativo adotado correto, de acordo com o elenco no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, em relação à técnica legislativa, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente e relator. Parecer da comissão, ante exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 121 de 2015, submetendo ao soberano plenário para apreciação após análise pelas comissões pertinentes. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, na análise ao mesmo projeto de lei. Trata-se de projeto de lei de número 121 de 2015, encaminhado pelo vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre instituir a Semana Municipal do Ciclista no município de Armação dos Búzios. O projeto ora em estudo tem como objetivo conscientizar a população e os turistas da importância do uso da bicicleta, visando única e exclusivamente o interesse público na promoção da melhoria no trânsito da cidade e também no que diz respeito ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto visa também fomentar e difundir a utilização da bicicleta como meio de transporte, esporte e lazer, promovendo a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida e como soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas, trazendo assim melhorias para o trânsito. Sendo assim, a criação da Semana Municipal do Ciclista não se reduz à questão puramente de lazer, sendo esta mais que um ato social, devendo ser promovida e incentivada, além de ser inserida em um contexto cultural local. Pelo exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de lei ora apresentado. É o relatório, vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais que competem à presente Comissão de Educação, Esporte e Lazer, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 121 de 2015, Sala das Comissões, 23 de dezembro de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator, vereador Genilson Drummond de Pina, membro. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente, ao projeto de lei número 121 de 2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para ler o parecer desse projeto de emendas supressivas de 06/2015 e de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva e também emenda modificativa 011/2015 também do mesmo autor. Tudo deve ser igual, né? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na apreciação ao projeto de emenda supressiva de número 6 de 2015. Trata-se de projeto de emenda supressiva de número 6 de 2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre suprimir o artigo 3º do projeto de lei de número 47 de 2015, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para a distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da rede municipal de ensino de Armação dos Búzios. Em análise ao referido projeto, fica evidenciada a atividade típica do legislador, baseando-se no parágrafo 2º do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, uma vez que atende às prescrições legais e constitucionais, remeta a proposição à alta consideração e deliberação do plenário, a quem cabe a decisão final após exame minucioso pela Comissão de Mérito. É o relatório, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Pareceres da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator ao projeto de emenda supressiva de número 6 de 2015. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso ao mesmo projeto de lei.
Trata-se de projeto de emenda supressiva de número 6 de 2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre suprimir o artigo 3º do projeto de lei número 47 de 2015, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para a distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da rede municipal de ensino de Armação dos Búzios. Tendo analisado a equiparação distinguida pelo requerente ao artigo 3º do projeto de lei número 47 de 2015 e o artigo 4º da lei 753 de 2010, lei esta de minha autoria e da qual mentalizo a sua plausibilidade à presente supressão, haja vista a emenda visar exclusão de dispositivo de outra proposição e, neste caso, pelo fato da equiparação dos artigos supracitados, reitero entender pertinente o presente projeto de emenda supressiva. Em razão do exposto, na qualidade da presidente da comissão em epígrafe, exaro parecer favorável em relação ao projeto de emenda supressiva em análise. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso analisar, bem como não tendo nada a refutar, opino pela aprovação da referida matéria. É o relatório, Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, relatora e presidente da comissão. Parecer da comissão ante ao exposto, uma vez atendidas todos os preceitos afins, acatamos o parecer da relatora e submetemos ao soberano plenário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2015. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, relatora e presidente. Vereadores Messias Carvalho da Silva e Genilson Drummond de Pina, membros. Feita a leitura, senhor presidente, dos pareceres ao projeto de emenda supressiva de número 6 de 2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, pareceres ao projeto de emenda modificativa de número 11 de 2015, pela Comissão de Constituição e Justiça, na apreciação ao projeto de emenda modificativa de número 11 de 2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, tendo analisado a matéria, que dispõe sobre modificar a redação dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 47, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para a distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. Parecer, diante da proposta apresentada, destaca-se o respaldo no parágrafo 5º do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, quanto à apresentação na emenda que está sendo acessória de um projeto de lei em trâmite, uma vez que atende às prescrições legais e constitucionais, remeto a proposição à alta consideração e deliberação do augusto plenário, a quem cabe a decisão final. É a Constituição a referida matéria, é o relatório, Sala das Comissões, 30 de novembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Parecer da comissão ante ao exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator e submetemos ao soberano plenário para apreciação ao projeto de emenda modificativa de número 11 de 2015, Sala das Comissões, 30 de novembro de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos, Geomídio da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso ao mesmo projeto de lei. Trata-se do projeto de emenda modificativa de número 11 de 2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre modificar a redação dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 47 de 2015, que dispõe sobre incumbir, bem como determinar o prazo para a distribuição dos uniformes aos alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. Considerando as questões de técnica legislativa previstas na Lei Complementar número 95 de 1998 e suas alterações, cabe ressaltar que o projeto de lei encontra-se apto para a devida alteração. Em razão do exposto, na qualidade de presidente da comissão em epígrafe, exaro o parecer favorável em relação ao projeto de emenda modificativa sob análise. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso, a analisar, bem como não tendo nada a refutar, opino pela aprovação da referida matéria ao relatório Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, presidente e relatora. Ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos afins, acatamos o parecer da relatora e submetemos ao soberano plenário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, presidente e relatora, vereadores Messias Carvalho da Silva, Genilson Drummond de Pina, membros. Feita a leitura do parecer das comissões ao projeto de emenda modificativa número 11 de 2015, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicação de número 002 de 2016, vereadora Joyce Costa dos Santos. Emenda dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito
providências junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, a colocação de rede de proteção para a parte superior da quadra poliesportiva Praça Jotemar Gouveia de Couto, na aldeia Jeribá. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovada por unanimidade. Em votação, indicação número 09, vereador José Márcio Moreira dos Santos, Granado. Ementa, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a construção de 2 abrigos no ponto de ônibus, desabrigo no ponto de transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, tendo como ponto de referência o ponto de venda da empresa 1001, no sentido bairro Rasa, e outro em frente ao lado da rodoviária, no sentido João Fernandes. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Também de José Márcio, indicação número 04. Ementa, dispõe de solicitar ao seu prefeito a publicidade nos casos previstos em Lei 770, de 22 de janeiro de 2010, de autoria do Poder Executivo, conceder isenção de IPTU predial territorial urbano no boletim oficial, na internet, principais redes de comunicação para conhecimento geral da população. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicação número 06/2006, vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa, dispõe de solicitar ao seu prefeito para viabilizar a construção de rampa dos pescadores na praia da Ferradura. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Por ter escrito no uso da tribuna em 5 minutos finais, vereador João da Costa Gomes Filho. Tempo regimental de Sua Excelência de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas, meu cordial bom dia. Confesso que não iria usar a tribuna nessa manhã, porém ontem, assistindo a entrevista do prefeito, todo mundo está publicando, compartilhando isso aí na internet. A entrevista dele, eu fiquei assim de uma forma muito chocada. Como o prefeito respondeu por várias perguntas referentes ao desastroso governo dele. A primeira delas é sobre o aumento do IPTU, vereador Lohan. O prefeito teve a coragem de dizer que foi obrigado a aumentar, baseado na lei, que como que um chefe do executivo, ele não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Acho que ao longo desse mês, ao longo desse ano, a gente vai discutir bastante sobre isso. O vereador Lohan, na última sessão, pontuou muito bem a crise que o país vem vivendo, vem passando, essa crise econômica. No início desse ano, é IPVA, é material escolar, é prestação de IPTU, IPVA, um monte de conta para serem pagas. E o que mais chama a atenção é que a população que vem sofrendo com tudo isso, que arca com todos esses impostos, é o cidadão buziano. E quando eu assisti essa entrevista, e o que mais me chamou a atenção foi como o prefeito afirmou o que poderia ser feito. Todos esses erros que vêm acontecendo do IPTU, se você, ele afirma nessa entrevista que ele está errado. Como é que o IPTU seu veio R$2.000? Ele afirma ali, muito claro, que é só você ir lá, que ele vai resolver. Vai procurar um funcionário, um secretário. Então, por que aumentou? Eu vou botar só o áudio que eu peguei isso aí, para botar aqui, para vocês ouvirem. Pode ocorrer um caso ou outro que houve alguma falha no cálculo, que é o sistema que faz isso, que os nossos
funcionários do nosso secretário de Fazenda está à disposição para reavaliar. Ele aqui deixa muito claro, está muito baixo essa gravação, fiz aqui na parte da manhã, ouvindo essa entrevista. Ele afirma, se o seu IPTU está caro, passa lá para fazer, para ver isso aí, para ser resolvido. E não foi só isso. E não foi só isso. Entre várias afirmações dele, o que me deixou mais de queixo caído foi que a jornalista pergunta a ele o que tem que corrigir na administração dele ao longo desses 3 anos. Está tudo perfeito, a saúde está maravilhosa. Ele responde que não tem que consertar nada, Marcos. A saúde, ao longo desses 3 anos, foram maravilhosas. Ao longo desse ano, todo mundo conseguiu marcar os seus exames. A educação, o uniforme chegou no mês de fevereiro. Rapaz. Parece que ele está vivendo num mundo e a população está vivendo em outro. Prefeito, ele está esquecendo que o pior erro e o pior defeito de um homem é achar que não possui defeito. Eu tenho os meus, cada um tem os seus. Isso é soberba. E como diz a Bíblia, a soberba procede à queda. Então vamos ficar bastante atentos. Se o próprio prefeito deixou muito claro nessa entrevista que não poderia ser feito absolutamente nada sobre essa questão do IPTU. Ele afirmou lá. A gente vai chegar no entendimento, vamos tentar buscar uma solução. Então essas são as minhas palavras nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Vereador Henrique Gomes, senhores vereadores, assistência, bom dia. Internautas, dá um gás aqui, meu amigo, por favor. Senhores, acho que ao longo, completando esse ano, os 8 anos de mandato, na Câmara, eu acho que já é uma marca, um tanto quanto registrado, os posicionamentos claros da minha parte. Poderia ficar quieto, esquecer rede social, mas é uma marca pessoal que eu entendo que o servidor público, ele tem que sim dar justificativas, ele tem que interagir, ele tem que dar explicações à população. O problema existe por conta das cobranças um tanto quanto exageradas, até por pessoas de plantão para publicar, muitas das vezes, aquilo que bem entende nas redes sociais, que é uma ferramenta importantíssima, mas que, como tenho falado e agora sacramentado, desde o nosso posicionamento na última sessão. De terça-feira para cá já li coisas absurdas. Até compartilhamento dos fakes são feitos. Mas isso pouco me importa. O que me importa é andar na rua, ser parado pelo cidadão, seja ele qual for, e olho no olho justificar as minhas atitudes, como sempre foi. Eu digo isso porque reitero que durante o recesso de janeiro já me reuni 5 vezes com a Deise, secretária de Educação, para saber quais foram os planejamentos para que tenhamos no próximo segunda-feira, pós-carnaval, o reinício das aulas. Eu falo isso porque, durante esse processo de discussão do IPTU, me reuni com Renato de Jesus 3 vezes, uma delas, inclusive, com o vereador Messias, para entender essa emblemática sobre o IPTU.
inclusive com uma reunião na Câmara com alguns vereadores e membros da sociedade. Reitero, li e reli a justificativa do governo, porém não estou convencido de que aquilo ali é o que tem que ser. O que eu defendo, e que é o motivo que me traz à tribuna, senhor presidente, com todo respeito, né, quero destacar aqui toda a documentação enviada a esta casa, assinado pelo senhor Renato de Jesus, que nas redes sociais tomou uma proporção de que a não convocação do secretário virou uma votação de aumento de IPTU, de esconder algo, e não tem nada disso. A documentação está aqui, disponibilizo por e-mail ou por xerox para qualquer cidadão que assim queira discutir. Não politicagem, como a gente vê, são sempre os mesmos, mas acaba confundindo a população. Então, senhor presidente, eu quero reiterar aqui, não só através da Comissão de Orçamento, como também da Comissão de Constituição e Justiça, mas estou convencido, posicionamento do vereador Lohan, de que esta Câmara tem que instituir uma comissão especial para estudos da análise desse IPTU, desses tributos, com amparo da Procuradoria, da Controladoria, e se porventura fato é que informações ou desconhecimento de todos nós acerca de uma matéria tão complexa que é a questão tributária, que a Câmara contrate uma assessoria tributarista para que nos dê orientação. Essa é uma discussão que eu defendo, é meu posicionamento, respeito quem discorda, mas é o meu entendimento para darmos uma, não solução, não é isso que eu estou falando no uso da tribuna, mas é uma resposta concreta à população. Dizer à população de forma direta o que é possível e o que não é possível. Então, senhores, é esse meu posicionamento que eu venho explicitar aqui na tribuna, para desdizer, até o veículo de comunicação, que eu tenho o maior respeito, publicou lá de que os vereadores disseram que nada pode se fazer e acabou. E em nenhum momento isso foi falado aqui. Em nenhum momento isso foi falado aqui. Então, eu gostaria de justificar, de falar, não aos fakes, não aqueles que pleiteiam uma cadeira aqui, que é legítimo, mas agem de forma covarde, infelizmente. Mas a população, de que o meu posicionamento no voto contrário da convocação ao Renato se deu porque eu tenho em mãos documentação, disponibilizo à população e defendo que a Câmara instaure essa comissão especial, não de 3 vereadores, mas de todos os vereadores nessa discussão importante, porque doeu no bolso, como falei aqui, o vereador concordou. IPVA, IPTU, dívidas de Natal, material escolar, pagamento de mensalidade de escola e o nosso dia a dia, mais a água, mais a luz, a gasolina. Temos, senhor presidente, quero pedir mais uma vez a Vossa Excelência que possa analisar essa possibilidade para que venhamos dar à nossa população uma resposta, seja ela qual for, de forma simples, clara e objetiva. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Informar também a Vossa Excelência que, além da sua disponibilidade, está no Facebook da Câmara. Qualquer um pode acessar e ter essa documentação, está à disposição. E dizer também que a nossa Procuradoria, junto com a Ordem dos Advogados, tem se reunido. Aliás, a Ordem dos Advogados também se preocupado com isso, vai saltar uma nota com relação a isso. Se tivesse qualquer brecha na Justiça, já tinha tomado essa providência de imediato. Eu acho que alguns abutres de plantão que vai, não é de agora não, isso é de muitos anos. Eu tenho 3 mandatos de vereadores e continua a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa, entendeu? Mas pouco me incomoda, né? O que me incomoda não é o latido dos maus, é o silêncio dos bons. O latido dos maus não me incomoda, mas o silêncio dos bons sim, entendeu? Então, vereador, com relação a Câmara não vai medir esforço para fazer o que tem que ser feito, até porque nós entendemos também que isso é uma coisa que não entendemos, tá? Apesar de estão querendo jogar a culpa em cima da Câmara, que a Câmara já comprovamos que não tem nada a ver com isso, pode fazer alguma coisa? Claro, se tiver um projeto de lei que possa melhorar, abaixar a alíquota, que possa abaixar o IPTU, é só chegar aqui e a gente faz isso, sem nenhum problema.
Está entendendo? Estamos estudando isso com a nossa procuradoria. Já pediu o doutor Leonardo para ver isso. A gente está estudando junto com a ordem dos advogados para tomarmos as providências cabíveis. Vereador Messias, vocês têm um tempo registrado de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, eu quero também rapidamente, bom dia para todos, eu quero rapidamente abordar esse mesmo assunto e quero ir por duas vertentes. A vertente do contribuinte, que já foi dito, e algumas vezes já falei também, não só no contribuinte, no ser humano, duas coisas doem muito profundamente. A dor na carne, e a gente pode falar aí da saúde, e a dor no bolso, que aí a gente fala do dinheiro ou da falta dele. E aí, nesses casos, nós sabemos que nem sempre se evita a dor, nem sempre se elimina a dor, mas certamente há que se verificar o que está provocando essa dor, o que pode ser feito ou tem sido feito a nível de tratamento para minimizar o sofrimento, como está sendo feita a coisa, se está sendo feito com competência, como tem que ser feito, embasado em normas, em leis, em exercício de função, enfim. E repito, para que as coisas sejam tratadas de maneira correta, embora muitas das vezes você não vá conseguir eliminar a dor. Pode até ser que em alguns casos a dor aumente. Mas o que é importante é esclarecer essas questões, não pairar dúvidas. Essa é a vertente do contribuinte, que já foi falado aqui. O presidente, durante o recesso, provocou. Eu tive com alguns contribuintes que me procuraram, liguei para o presidente, tal. O presidente reuniu aqui, alguns segmentos vieram, algumas lideranças comunitárias, e eu dizia para o presidente, é importante esse papel da Câmara, um papel institucional. E quando o vereador Lohan fala de comissão, ele está dizendo isso, um papel institucional do Poder Legislativo. Não estamos falando aqui de exploração política, nós estamos falando aqui de movimentação desse ou daquele vereador. É uma atuação responsável do Poder Legislativo, que representa a coletividade, que representa o contribuinte. E aí, senhor presidente, quero parabenizá-lo pela atuação da Casa durante o recesso, o envio de procedimento ao Executivo para que ele se explicasse. A explicação foi dada. O secretário respondeu por escrito, assinou embaixo. Então, ali está, o governo assume uma resposta documentada e publicada. Mas cabe, sim, ao Poder Legislativo abordar com mais profundidade essa questão, até porque eu já disse, há uma necessidade, que não estou me referindo ao exercício 2016, há uma necessidade que aí os políticos vão ter a coragem de mexer nisso, de se rever a planta de valores do município. E aí, repito, para muitos a dor pode diminuir, mas para outros a dor vai aumentar. E muitos contribuintes já sabem disso. Muitos contribuintes, diante do que está aí, com essa revisão que foi feita, essa correção, muitos contribuintes já têm a consciência de que uma revisão de planta de valores implicará até no aumento da dor no bolso. Enfim, agora eu quero falar da outra vertente, que é o que o Executivo deve fazer, até que aí é uma coisa que me vem, que é preciso meter a mão nisso, para identificar onde começou o problema, porque o secretário, na sua resposta, ele diz que foi uma fixação de valor venal de imóvel feita lá atrás, e que essa fixação do valor venal não foi feita com base na fórmula, ou melhor, não está em conformidade com a fórmula que está prevista no Código Tributário. Em algum momento, ao se fixar o valor venal do imóvel, por erro, ou sei lá por quê, se fixou
um valor que não bate com a aplicação dos parâmetros na fórmula. Então, cabe ao Poder Executivo compor também uma comissão técnica e buscar documentos lá de trás, que eventualmente esses documentos podem existir e que mostrem como, quem, quando fixou ou colocou no sistema um valor de valor venal de imóvel que não corresponde àquele que deveria ser pelo cálculo da fórmula do Código Tributário. E aí eu estou falando da necessidade de sair em defesa da cidade, porque poderemos estar aí diante de situações que resultaram em perda de receita. Perda de receita provocada intencionalmente ou não, com alguma motivação estranha ao interesse público. Conclui, velho. Então, senhor presidente, eu estou colocando aqui algo que é importante verificar. Pode ser que não se encontre nada, pode ser que não tenha documentos, mas está aí uma situação, pode ser que se diga, olha, parece que em algum momento alguém errou, fez o cálculo errado e que foi descoberto agora, criando uma situação complicada para muitos contribuintes. Então, senhor presidente, fica aí esse meu entendimento sobre o assunto e que merece, sim, desdobramentos para que se tenha o melhor para a cidade, o melhor para o contribuinte, que se faça justiça tributária, não é justiça social, né? Não é Robin Hood entrando em ação, não. É uma situação que garanta uma justiça social, uma justiça tributária, que resulte em melhores resultados para a nossa cidade, haja vista até que estamos em tempos de crise e nós precisamos rever muita coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Conseguiu. Eu queria jogar aqui no telão uma situação ontem atípica. Eu fui num amigo que tem uma casa ali perto do Le Corsair, lá na Marina. Primeiro ele foi tirar o PTU dele de 3 mil para 79 mil. De 3 foi para 79 mil. Me ligou um francês, Henrique, que é isso, Henrique? É francês, eu falei, pelo amor de Deus, o francês falando, né? Eu falei assim, alguma coisa errada tem aí. De 79 com desconto, caía 7 mil e vinha para 71. Aí eu falei, não, vai lá na prefeitura e vê isso que tem uma coisa errada. Alguma coisa errada, e estava errada mesmo, o sistema. Estou até pedindo para colocar aqui, porque vai colocar no telão, para vocês verem que não é mentira. Não, mas o pior vou dizer para vocês. Aí a pessoa foi na prefeitura, falou, mas isso aqui é um absurdo, de 3 mil foi para 79 mil. Aí foram ver lá, tinha errado, aí caiu para R$ 3.617. Quer dizer, nessa loucura toda, eu acho que realmente, quando o cara tira o primeiro IPTU dele, vem sempre um problema, entendeu? Se é o sistema, entendeu? Enfim, só estou falando isso, que aconteceu isso comigo ontem. E o francês, que é até amigo, o esposo dela, a Mariângela, o esposo dela, está com câncer. Ela falou, você quer matar ele antes de morrer, está no fígado? Eu falei, olha lá, está aqui, tá vendo? Quer ver? Aqui, ó. É que não dá para virar cada foto. Dá para localizar. A metragem, tudo igual, eu fui ver. Aí estava lá, tem como... Vamos lá para baixo, 507 metros quadrados, 79.260. Agora pega o outro. Aí com desconto caía para 71, que é 10% de desconto, vai cair 71. Agora vê o outro valor agora. O mesmo terreno, a mesma metragem, com o mesmo valor da alíquota. Olha lá, R$ 3.444,84. Como que se explica isso? Quer dizer,
se o dono não reclama, se é um cara, se é GIM, já pagava, não tem problema nenhum. Obrigado, vereador Felipe. 5 minutos, Sua Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Nós já tivemos falando aqui na sessão da terça-feira sobre a questão desse aumento absurdo do IPTU que mobilizou toda a cidade. Na resposta do governo, o governo alega que não teve aumento na planta de valores e uma série de questões. E alega que o cálculo usado para cobrar o IPTU era um cálculo diferente do que consta no Código Tributário. Bem, o que me chama a atenção, se o governo agora está cobrando o que está no Código Tributário, o que me chama a atenção é que nos últimos 10 anos um código, ou um cálculo, uma fórmula, foi usada diferente do que está previsto. E se o governo descobriu em que uma nova fórmula ia ser usada, ele pelo menos tinha que ter o cuidado de fazer essa projeção e saber do impacto disso para o bolso do contribuinte. Eu não estou dizendo aqui que não deveria ter reajuste ou uma adequação do IPTU. Não, tinha que talvez ter até uma correção. Agora, uma correção justa, já que nada aumentou na proporção do que aumentou o IPTU no ano de 2016. Uma outra coisa que nos chama a atenção é sobre a planta de valores, que alguns afirmam em que foi modificada em 2014. Já conversei com a vereadora Joyce, já estamos buscando isso. Mas por que não foi cobrado, então, em 2015, se foi mudado em 2014, só em 2016? O que acontece é que o governo está cobrando a partir de uma fórmula que, pelo que eu vejo, nem ele mesmo conhecia o valor. Ou, se ele conhecia o valor, ele falou o seguinte: meu irmão, estão precisando de dinheiro e quem vai pagar essa conta é o contribuinte. Porque não ter o cuidado de saber quanto isso afetaria o contribuinte é de uma irresponsabilidade muito grande, inclusive de uma inconsequência política gigante. Então, o que eu estou dizendo aqui, nessa manhã, é que os vereadores estão aqui tentando achar uma solução que, pelo que eu vejo, vai ser muito difícil achar. Mas, olha só, vamos deixar bem claro aqui de quem é a culpa desse negócio. Porque a culpa não é minha. A culpa não é. E eu vou dizer bem claro de quem é a culpa. A culpa é do prefeito, que, sabendo disso, esse negócio do Tribunal de Contas, olha só, Tribunal de Contas não obriga ninguém a fazer nada. Se tem lá um comunicado do Tribunal de Contas dizendo que a fórmula está equivocada, o governo, no mínimo, tinha que falar o seguinte: então, peraí, vamos analisar, a fórmula está equivocada, a gente não está cobrando o IPTU em cima do valor venal do imóvel, que é a soma lá do valor venal da edificação, mais o valor venal do território, do terreno. Então, peraí, vamos ver qual é a fórmula que está aqui. Estão fazendo uma fórmula de 2000, antes de 2005, porque eu perguntei, vem cá, se vocês não estavam usando a fórmula de cálculo do Código Tributário, qual era? A gente não teve resposta ainda disso. Então, eu quero saber quais são as respostas. Agora, uma coisa é certa, a culpa disso é do Executivo, que sabia ano passado que isso ia mudar e poderia ter estudado até mesmo uma correção no IPTU, porque não dá para a gente chegar aqui e falar o seguinte: mas o IPTU de Búzios é o mais baixo que tem. Gente, não dá para você chegar no ano da maior crise das últimas 2 décadas e querer corrigir os últimos 10 anos. O desemprego está maior do que estava, a moeda está mais desvalorizada do que estava, está tudo na contramão. Não dá para você aumentar o IPTU nessa proporção.
tinha que se fazer um estudo e dizer o seguinte, bem, já que se a gente for aplicar essa fórmula matemática aqui, que está no Código Tributário, isso vai ser um tiro no bolso do contribuinte. Então, vamos reanalisar o que a gente pode fazer para não sair esse tiro aí pela culatra que saiu. Então, vamos dar a César o que é de César. E, nesse caso, a culpa disso é do prefeito, que poderia ter estudado uma proposta mais coerente. Quando se fala aqui em justiça tributária, eu também sou de acordo com a justiça tributária. Agora, não dá para você chegar para o camarada que ganha um salário mínimo, que paga IPTU de R$100 e ele passar a pagar 500. Porque não tem justiça tributária nisso. O camarada vai pagar, vai ganhar e não vai conseguir pagar. Então, essa culpa a Câmara não pode tomar. E eu, senhor presidente, em exercício, o vereador Gelmides, estou aqui para dizer quem é o verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado é o prefeito, o secretário que sabia, né? E não teve a preocupação, presidente Henrique Gomes, de estudar uma proposta para mandar para essa casa analisar, né? Então, estou aqui mais uma vez dizendo da maldade que foi feita com o contribuinte nessa cobrança agora do IPTU de 2016. Muito obrigado. Não havendo mais tratar nada do expediente do dia, encerra a sessão em nome de Deus.